Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDef, VMSP Studio, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, bora lá que esse episódio tá fantástico. E eu, Caio Camargo, tô aqui diretamente de Santo André, região da Grande São Paulo. E Fred Alecrim está por onde hoje, meu amigo? Cara, olha esse céu aqui, pra você que tá nos vendo em plataformas que podem nos assistir. Olha esse céu azul. Ontem foi um dia de chuva aqui. Eu estou em Salvador, Bahia, falando diretamente da casa do Vinícius de Moraes, onde ele morou aqui, o Divina, por aqui. Tá sombreado aqui, mas não dá, tem que fugir do sol. No sol não dá pra fazer o episódio, né? Exatamente. Até porque eu não passei filtro na minha carequinha, né, cara? Então tem que proteger. Enquanto isso, no sol, um inverno que é pra acontecer, não acontecer, me desculpa, Varejo Cast, a minha voz, inclusive, porque eu tô nesses processos de vai, não vai de gripe, entanto esse inverno maluco de São Paulo que tá 12, 14 graus de noite, 26, então tem quebra todo mundo, tenho certeza que você deve estar quase igual eu aqui que tá escutando a gente. Eu achei que era de tanto cantar as músicas do Paralamas no show que você foi sábado. Não foi isso, não? E sábado agora eu vou realizar um dos meus sonhos de conhecer Dave Matthews Band, cara, uma banda que eu admiro desde os anos 90 lá, o sabadão tô lá no Blues and Rock, lá no festival, pra ver Dave Matthews Band. Aí eu vou ficar sem voz mesmo, cara. Esse cara aí, o Dave Matthews Band, esse cara aí é bom. Dave Matthews Band. Esse cara... Antes de começar, aquele momento que a gente gosta muito, hoje a gente tem uma mensagem aqui da Binguinha Viana, falando sobre o nosso episódio 569, né, de Baby Reborns, Bob Goods. Esse episódio tá rendendo bastante, vai longe. E a Binguinha Viana, ela fala, espero que o Brain Hot não virem tendência de consumo. Já viram os absurdos por trás do Brain Hot? Aí fala, poxa, não só vi os absurdos por trás do Brain Hot, como parece que foi matéria, infelizmente não assisto TV aberta, mas foi matéria da Record, cara, no final de semana, Fred, né? E falando das histórias por trás, né? Inclusive que caiu pra mim na internet, que só tem 2 personagens que tem uma história de fundo, todos os outros não tem. A matéria da Record parece falar que todos eles têm, não tem. Um que tem a história e ela é ruim, mas faz parte da internet, é o tal do Bombardino Crocodilo, né? O Crocodilo Bombardino, tanto faz, que ele joga bombas em crianças na faixa de Gaza, né? Então é uma coisa super controversa, super ruim. Mas, gente, absurda, super absurda. Internet, infelizmente, são memes, tá lá na conversa, né? Tal, é quase um grande vilão deles lá, né? No meio dos bonequinhos lá que tem na história. Mas isso, tomara que não seja uma tendência, né? Tomara que não fique, porque brain rot não é sadio pra ninguém, né? Você falar que é o cérebro ficando podre e a gente entendendo cada vez menos os conceitos, realmente isso não é uma boa tendência a ser seguida, de fato. Mas nosso papel aqui é varejo, nosso papel é consumo, então a gente apontou nesse episódio, além do brain rot, outras coisas ali que, de um jeito ou de outro, estão nas ruas. Em camisetas, em livros de colorir, em produtos ali vendidos, lá, bubu pra caramba. Tava vendo o pessoal na NRF, lá em Singapura, o cara no palco, com o Labubu no palco, Fred, né, falando do fenômeno. Então assim, cara, é fenômeno global e é nosso papel aqui colocar pra vocês as tendências pra te ajudar a vender mais e tudo mais, por aí vai, certo? E também, né, Caio, até você teve recentemente no escritório da WGSN em São Paulo, que é uma tendência que elas trouxeram, o Labubu e tudo isso que a gente tá vendo aí, ligado muito ao escapismo, né, essa questão de sair... Cara, brincar, né? O brincar, ela fala... A gente brincou e conversou sobre isso, ela falou que é o play, né? Que o pessoal falou, né? Na WGCN, na NRF, que é o ato de brincar, desse escapismo na vida, tá? Então, são coisas. E daqui a pouco tem uma novidade, né? Tem uma novidade, daqui a pouco tem um novo hype, né, cara? Tem uma coisa nova. O tempo todo alguém tá querendo surgir, alguém tá crescendo primeiro a colocar uma tendência nova, algumas peligrosas, algumas que não são tão interessantes, algumas, mas o fato é que em algum momento alguma coisa crava no mercado. Tô achando que o Duolingo do espanhol que você tá fazendo sentido. Você soltou agora um peligrosa ao invés de peligrosa. Saiu espontâneo aqui o peligroso. Sim, é muito peligroso, senhor. Yannis, parabéns para o Duolingo, Yannis, aqui, por favor. Joga um parabéns pro Duolingo. Poxa vida! Eu pensei que ia sair desapercebido, mas realmente saiu um peligroso aqui. É muito peligroso. Amigo, eu não deixo nada. Você sabe que eu não deixo passar nada. Creo que es peligroso, algunas cosas são muito perigosas para as pessoas, é fato. Bora lá para nossas matérias aqui, vai. Já trocamos muita figurinha. A gente começa com o UOL, Fred. E é uma coisa que a gente já vem falando faz tempo, ó.
O Pix cresce em ritmo mais acelerado do que o cartão de crédito, segundo o Banco Central. Coisa que a gente já vem falando, né, cara? O Pix cada vez mais sendo utilizado e o Banco Central falando que os números mostram o protagonismo aqui. Não, só uma olhada de crédito, o aumento foi de 11%, débito 2,5%, pré-pago de 19,2%, cara. É um resultado que totaliza um crescimento mais de 9,8% do instrumento, né, do Pix desde 2024. Olha que coisa interessante, Fred. E sabe o que é interessante, Caio? A gente vê a evolução, né, da solução do Pix. Você começa ali como, né, o meio de transferência de dinheiro, que vai substituindo o DOC e o TED. Depois eles colocam o Pix parcelado. Depois eles colocam o Pix por aproximação. A próxima, que eu acho que é essa semana ou a próxima, está começando a substituir o débito automático, né, o programado. E isso cada vez mais vai aumentando o número de pessoas que aderem. Uma coisa que eu vejo também interessante, que eu acho que corrobora com esse aumento da utilização maior do que cartão, é o acesso, né, Caio? Porque a gente já falou aqui desde os programas emergenciais que a gente teve durante a pandemia, que para receber tinha que ser via Caixa Econômica, você acaba bancarizando muita gente, e aí a gente aumenta aí quase de que 30% o índice de bancarização no Brasil. Por exemplo, eu contei aqui, eu estava em Petrolina e um lugar de carne do sol que só aceitava ou dinheiro ou Pix. Então, assim, vira aquele negócio de uma opção para quem não quer receber cartão por vários motivos. E você não quer só o dinheiro, porque é uma única forma também, nem todo mundo anda com dinheiro, mas na hora que eu boto dinheiro ou Pix, eu resolvo o problema em um monte de lugar, né, Caio? É verdade, é verdade. E eu acho que tem uma outra função que eu acho que funcionou bastante, pelo menos eu tenho usado muito, Fred. Hoje você consegue usar o Pix na carteira digital, seja o Google, seja o Apple. E isso facilita, não precisa entrar no site do banco, para entrar lá no modelo do Pix dentro do banco e tal. Então, isso tem acelerado um uso mais prático da ferramenta e isso favorece a ferramenta. De longa data ainda eu brinco da teoria da paçoquinha, né? Eu falava uns 10 anos quase atrás, eu falava, olha, a gente fala de meio de pagamento, tá muito no Samsung Pay, no Apple Pay, lá no celular topo de linha. O dia que alguém comprar com algum meio digital, uma paçoquinha no meio de uma banca lá de jornal, comprar uma paçoquinha com meio digital, esse é o cara que vai entrar no mercado. E é o papel que o Pix teve. Né? O papel que o Pix entrou é pulverizado, é para compra ordinária, é para comprar uma garrafinha de água, é para fazer uma unha, um cabelo, é para qualquer coisa. Então isso é legal, isso movimentou o mercado e está tomando cada vez mais o papel do que era o dinheiro em espécie, né, cara? Existe uma boa parte da população que não está bancarizada, usa dinheiro em espécie ainda, mas a gente está vendo cada vez mais movimentos como o Pix ali tomando o papel desse dinheiro em espécie no mercado, certo? É isso aí. Segunda notícia nossa aqui vem lá da Giro News, cara. Olha só, Fred, ChatGPT estreia no ranking de marcas mais valiosas. 60º lugar, enquanto a Apple mantém o primeiro lugar com 1,3 trilhão, né, cara? Lembra quando bateu o trilhão, todo mundo falou uau, né? 1,3 trilhão. Mas tá ali, cara, uma marca... Mostra o mercado, né, cara? Marca nova, marca de 3 anos de mercado que a gente tá vendo no ChatGPT e hoje já dentro do hall das mais valiosas do mundo. O que você acha disso, Doc? Tem uma coisa interessante, Caio. Eu tava aqui, né, ontem no workshop com a turma do Sebrae, empresários, a gente falando de diferenciação. Eu tava falando sobre a questão de utilização de IA generativa e aí entrou o assunto de ChatGPT e a maioria das pessoas usam o ChatGPT. E o interessante é o porquê. Como ele foi o primeiro, e aí isso me lembra muito o Don Peepers e Martha Rogers no seu livro Marketing 1 a 1, que foi um clássico dos anos final de 80 ali, início de 90, que ele falava que se você não for primeiro em algum segmento, invente algo para você ser o primeiro. Porque ali era o conceito que ser primeiro era muito relevante para o sucesso e crescimento do seu negócio. E eu acho que isso comprova, né, o que o Don Peepers falou lá, porque muita gente não vai para o DeepSeek, muita gente não vai para o Gemini, muita gente... Porque já criou ali toda a sua história com o ChatGPT, o ChatGPT já aprendeu a maneira, ele já treinou o algoritmo, ele já configurou. E aí para fazer essa migração é começar tudo de novo com ferramentas que estão começando ainda, né? Então faz todo sentido essa valorização, o valuation do OpenAI está nisso, porque embora toda semana tenha IA nova, eles continuam crescendo. E olha que coisa engraçada, nem a Meta, que está no WhatsApp, ou seja, com todos os celulares quase, que dificilmente você tem um celular que não tem um WhatsApp hoje, né? Hoje não conseguiu entrar nesse mercado. E é legal quando a gente olha as 10 mais, Fred, eu tava olhando aqui as 10 mais, basicamente são empresas de tecnologia. Antes a gente figurava players como Coca-Cola, né, das marcas mais valiosas, mas olha só, a lista é Apple em primeiro com 1,29 trilhão, a Google, eu não vou falar os valores, mas é a Google em segundo, a Microsoft em terceiro, a Amazon em quarto, a Nvidia em quinto, e a Nvidia teve aquele salto, né, por conta da inteligência artificial. Aí vem Facebook, Instagram separado do Facebook como marca, McDonald's,
Oracle e Visa. Né? Talvez aí Visa e McDonald's... A primeira não tecnologia é o McDonald's, então. A primeira não tecnologia é o McDonald's, mas no ranking das 10, vamos lá, Visa, se a gente pegar Visa, talvez muito mais para finanças do que, né, coisa digital, Visa e McDonald's as únicas duas fora do contexto de tecnologia, cara, para mostrar quanto a tecnologia tem puxado o mundo, tem acelerado o mundo nesse sentido, né, cara? E você lembra que uma das NRFs lá para 2000, no começo dessa tecnologização, né, da economia, vamos dizer assim. A gente tinha as 5 grandes big techs, né, que eram as novas, aquelas que todo mundo olhava para frente assim, elas vão dominar o mundo. Então era Facebook, e não era Meta ainda, era Facebook, era YouTube, era Google, era Apple e era Microsoft. Então assim, todo mundo tinha que olhar para essas 5 porque elas é de onde iam vir as soluções. E a gente está vendo aí que delas a Apple continua aí, mas tem um monte como Nvidia, como OpenAI e não tem as chinesas aí, né, cara? Que também tem todo o poder assim, dos chineses. Até a 10 aqui, eu não sei, já tá lá em 60, a OpenAI, não sei se tá no meio, tem alguma coisa da chinesa que pode até ser que tenha. Foi feito pela Kantar de maneira global. Mas isso mostra, né, cara? Mostra o mercado que tá acontecendo as coisas e tal, e que, de fato, as antigas marcas de consumo, de bens de consumo que a gente conheceu, realmente tem um papel um pouco mais diferente no mercado. Hoje está muito mais ligado à tecnologia. Muito bem, muito bem. Próxima notícia nossa aqui, coligando duas notícias aqui, Fred. Vamos começar com a da Isto é Dinheiro, né? Os vendedores da Amazon nos Estados Unidos estão deixando o Prime Day por dificuldade de tarifa de importação. Então, o grande evento deles lá, e muitos sellers que têm produtos importados não estão conseguindo trabalhar por conta das tarifas ali do governo Trump, certo, Doc? Pô, velho, e aí você falando sellers, né, eu me lembro que a gente já falou sobre isso aqui em um episódio, sem sellers não tem shoppers, né? Se você ouvir o Varejo Cast, você vai entender a referência aqui. Então, entendedores entenderão a referência. Varejo Casters entenderão, né, cara? Mas a coisa interessante disso daí a gente vê que não é um desafio só da Amazon, né, com o Prime Day, mas a própria Shein, a própria Temu, todos eles estão sofrendo com todas as consequências do ainda tarifaço aí que o Trump iniciou e essa guerra tarifária aí que, né, agora acabou de dobrar o imposto sobre o aço, que vai afetar o Brasil, ou seja, o negócio, o pessoal achava que ia dar uma recuada, que as negociações iam acontecer, mas até agora não, né? Continua tudo muito difícil. Ainda o final dessa história está longe ainda de ser resolvido, né? O que vai acontecer, quais são os efeitos para o Brasil, no médio e longo prazo. Eu estava lendo agora, não entrou aqui no nosso news, mas importadoras de carro chinês que tentaram no mercado brasileiro estão indo embora porque não conseguiram fazer venda de carro. Então, vendeu 40 carros, ou 18, acho que teve uma que vendeu 11 carros no país em um ano. Então estão migrando de volta, mas a gente sabe que o Brasil é um baita de um mercado no mercado da China, porque embora nossas diferenças culturais, nós compramos quase da mesma maneira, diferente do que acontece numa Índia ou na própria China, né, com as diferenças culturais. Então o Brasil ele é amplo, quando a gente olha a América Latina, as possibilidades são muito maiores do que outros países da América Latina, é óbvio. Então, assim, tem muito a cair para cá, trazer para cá, e talvez o brasileiro vai ter... O Brasil em si vai ter que ter alguma política também para restringir, porque senão a nossa indústria aqui também vai pro beleléu, né? Demoramos anos para sair do commodity, para tentar fazer alguma transformação, e realmente agora temos aí um papel, um X ali em cima disso. É só um case aqui, ó, para mostrar para nossa audiência aqui, ó, Steve Green, que é um que vende bicicletas de $230, skate de $60 produzido na China, no marketplace online da Amazon, ele fala que vai pular o Prime Day que acontece agora em julho, porque as mercadorias, né, com 145% de imposto, mais do que vai dobrar, né, o preço final, então para ele não é mais interessante como negócio. Isso vai acontecer com muitos caras pequenos, isso que é a parte importante disso. Então, são os pequenos vendedores, não são as grandes empresas que a gente está falando, só que os pequenos empreendedores são os que movimentam a grande máquina de uma Amazon no Prime Day, certo, Doc? Certo, e aí para o Varejo Cast, ou para o ouvinte que ainda não é o Varejo Cast, a gente chama aquele que é frequente, né, ouvinte frequente aqui. O Prime Day, aquele é o dia lá da promoção, das ofertas da Amazon, né? Que a gente tem o dia do solteiro da Ali, que tem o 6 do 6, 2 do 2, 3 do 3 da Shopee. Então, assim, esses grandes marketplaces têm os seus dias. É o Pay Day, né, da Magalu. Né? É o 10 do 10, bem separado. 12, a Shopee faz, né? Todo dia batido.
E você vê que eu falei Pay e separado para não entrar na brincadeira que a própria Magalu faz lá, né? Tem uma empresa aqui de pesquisa, chama Marketplace Pulse. Ela disse, quando a gente fala do tamanho desses pequenos, né? 62% das unidades vendidas no quarto trimestre foram, né, nesses marketplaces, além da Amazon, são desses pequenos terceirizados. Então, olha o impacto disso numa venda do marketplace como esse, olha o impacto que isso pode causar nesses caras que ainda acabam comprando mais caro, compram mais barato, mas compram direto para vender mais caro, então não tem jeito. Então isso afeta bastante esse mercado como um todo, né? Alguns fazem até meio que um dropshipping aí, né? Exatamente. E com 145% de imposto, não tem dropshipping que sobreviva a isso, né, cara? É verdade. Vamos lá, matéria agora do G1, né, que tem tudo a ver com o que a gente falou, né? McDonald's, GM, Samsung e mais empresas alertam para o impacto negativo das tarifas do negócio. As companhias têm reduzido as projeções de crescimento para esse ano e já sinalizam que consumidores devem reduzir as compras em meio às incertezas sobre o futuro da economia nos Estados Unidos, né? Então, já tá vendo, né? O dinheiro tá ficando escasso, tá mais apertado e algumas empresas vão apanhar por conta disso, certo, Doc? É isso aí. Então não tem outra, né? Enquanto a gente vê os salários, eles estão estagnados, eles não sobem na mesma proporção. Então estou falando de quem, né, trabalha com CLT e tal, a maioria dos brasileiros. E essas pessoas, elas não têm o seu salário aumentado na mesma proporção da inflação, a mesma proporção dessa pressão por causa das tarifas, e aí você diminui o poder de compra, né? Diminuindo o poder de compra, a pessoa ou vai comprar menos, ou vai para comprar produtos mais baratos, né? Então, que aí é um problema, porque você comprando muitas vezes alguns produtos, aquele produto não tem a qualidade, os nutrientes necessários para o ser humano, e aí a gente vai, né, adoecer a população, ele não poder comprar o produto que seria melhor para ele também. Tem um ponto aqui na matéria, né? O McDonald's tinha uma previsão para um aumento de venda de 0,95%. Na verdade, o que ele observou foi uma queda global de 1%. Então ele está caindo, né? Agora 1% na venda do McDonald's, vocês imaginam quanto que funciona isso. Uau, em milhões e bilhões aqui de dinheiro. Assim como eles, Domino Pizza, Chipotle, Starbucks, todos eles estão indicando que o consumidor americano está comendo menos fora de casa, né? E a gente vê que isso é tendência no Brasil, né? Quando a economia aperta, a pessoa come menos fora de casa, começa a levar marmita para o escritório, começa a mudar o mercado, não só pela saudabilidade, infelizmente falando, mas pela economia de recurso principalmente, né, Fred? Por outro lado, né, pegando o que você acabou de dizer, comer menos nesses tipos de restaurante QSR, né, os restaurantes o fast food conhecido, que para muitos é junk food, e você, ao invés disso, comprar no supermercado uma fruta, uma salada e levar para o trabalho, e isso torna mais saudável. Isso aí. A startup israelense OneBeat possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. A gente está hoje começando com um novo patrocinador, que é um dos maiores estúdios de visual merchandising do mundo, uma das maiores profissionais de visual merchandising, design de loja que a gente conhece, a grande Julemi Machado. Você já ouviu falar muito dela por aqui. Além de amiga nossa, né? Além de querida amiga, a gente é muito fã, a gente admira muito. Então, chegando aí agora a VMSP como mais um dos patrocinadores e se juntando aos nossos apoiadores, junto com a SmartTef, junto com a OneBeat. Então, que bacana ter vocês aqui com a gente.
Seja bem-vindo a VMSP e vamos junto construir um varejo cada vez melhor e mais forte, não é isso, cara? É isso aí, a propaganda já tá no ar dela aqui, nos 30 segundos, né? E o link tá aí embaixo na descrição para você conhecer mais o trabalho da VMSP Studio. Sempre fantástico, com cases incríveis. E eu costumo brincar, né, Fred? Sou arquiteto de formação, não trabalho mais arquitetura, mas eu falo assim, a arquitetura de varejo tem que vender, senão é só decoração de lojas, né? Então, assim, a VMSP entrega um trabalho de venda fantástico. É design que vende, design que entrega e design que faz sentido para o varejista lá, para o empresário. Então vale a pena a conversa com ela, sem dúvida nenhuma, além dos nossos outros patrocinadores também. Tive essa semana, inclusive, no One Beat Day, Fred. Foi bem legal, um evento para o One Beat mostrar as novas funções do sistema, com a entrega, inclusive a previsão de produtos novos, né, cara? Que é a dificuldade da moda, toda uma engenharia, uma inteligência hoje rodando para ter previsibilidade cada vez melhor e mais assertiva no ponto de venda, além do nosso amigo da POS também, tem feito um trabalho cada vez mais incrível no sentido de digitalizar a venda, até com o Smart TEF que entrega, né, na casa das pessoas, o produto ali, o TEF, de forma móvel, né? Nossa última matéria de hoje vem lá do Instagram, cara. É a Peloton, cara, que já passou apuros econômicos ali e tá lançando um Run Club, cara, um clube de corrida. A exemplo de algumas coisas que a gente já viu lá em Nova York, a gente já fala daqui a pouco. Mas aí, será que um Run Club, né, um clube de corrida vai salvar a Peloton, o negócio da Peloton, doutor? A Peloton passou por várias crises de imagem, de reputação e em escolha de garoto propaganda que teve algum tipo de problema com a mídia, o próprio produto, né, a forma, ou seja, foi cancelada por boa parte das pessoas, e esse é um bom movimento, sabe, Caio? Vamos ver como é que vai ser, mas esse é um bom movimento para trazer as pessoas de volta, tá dentro daquele conceito de desenvolvimento de comunidade, é uma nova fonte que pode virar fonte de lucro, de receita, porque pode ser uma associação ao clube remunerada, e foge só daquele negócio de você estar em cima de um produto, né, como uma esteira da bicicleta, e além do produto ir para a prática esportiva ampla, inclusive ao ar livre. Exato, Fred. E é legal, né, pra gente explorar um pouco esse tema, que tem muito a ver do que a gente viu em Nova York, em redes menores. A gente viu isso na Nike, a gente viu isso em redes locais, com esses run clubs, que normalmente pode ser uma coisa tão simples quanto você colocar um adesivo. Olha, toda terça-feira, 6 da tarde, você se encontra aqui, nós vamos fazer um grupo, nós vamos correr no parque junto. Não precisa ser mais complexo do que isso para começar a criar uma microcomunidade, para começar a engajar. A gente lembra da conversa com a Nike, quando a gente teve no Brooklyn, né? Que é uma loja de bairro, ou seja, se ela perder aquele cliente, ela perde pelo resto da vida, porque é o cliente do bairro, não é o cliente de visita, de turista, né? De turismo. Mas ela falando, cara, que ela se sentia quase como vereador. Fazia evento, botava... Tinha dia que tinha café, né, uma limonada lá pra galera da corrida e tal. Então, é muito sobre isso, né, cara? Pra criar comunidades, né, cara? É isso, e a gente viu também numa loja independente, como eles chamam lá, 2 lojas no Brooklyn, a Brooklyn Running Store, fazendo a mesma coisa. A gente viu na loja da On Running, no Brooklyn também, saindo clubes de corrida todas as terças-feiras às 18h30. Ou seja, isso é um movimento que não é novo, você vai lembrar. A Lululemon já faz isso aí desde 2010, né, quando ele dá autonomia para os seus gerentes de loja para desenvolver ações com a comunidade. Alguns gerentes iam para clubes de corrida, outros faziam, por exemplo, aula de yoga gratuito na loja aos domingos. E é legal, Fred, eu vou te falar, eu moro aqui em Santo André, né, para nossa audiência, eu moro bem no centro da cidade. Cara, tem um dia, terça-feira, 7 da noite, faça chuva, faça sol, esteja frio ou esteja calor, não importa, rapaz... É uma nuvem que passa, que aqui de uma galera deve ter umas 300 ou 400 pessoas correndo. E cada dia tá maior, cada semana tá maior, é muito bacana. Mas passa uma nuvem fazendo uma festa, cara. Eles correndo, ou seja, virou uma comunidade, cara. Um time juntando assim, o pessoal correndo na rua. É engraçado a gente parar o pessoal da rua correndo, né? É uma multidão correndo. Fazendo uma e você olhando e tendo raiva de todos eles, né? Porque uma você pizza na mão e Coca-Cola na outra. Que você hoje eu não vou correr porque está chovendo. Aí passa aquela galera. Passa nuvem passando assim, e eu falo assim, alguém quer pizza? Muito bem, muito bem. Dessa forma a gente vai encerrando então esse episódio do VarejoCast News para você, sempre lembrando, toda terça-feira tem VarejoCast Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem VarejoCast News para você. E aí o nosso spoiler, obviamente a gente está observando todos os reflexos de todos os casos que estão acontecendo com os varejistas nos últimos meses, e a gente vai falar um pouco de um tema, não dos cases específicos, mas o que está acontecendo na internet, que é o Rage Bait, tá? Então, que é a isca da raiva. Vamos conversar sobre isso e quais são os riscos para as empresas hoje, como elas estão expostas e como você pode ser feito. Inclusive, eu quero dizer que no próximo episódio você vai saber de uma coisa do Caio Camargo que eu não gosto.
Não vai falar disso, não. Só no próximo. Eu vou no próximo, não é agora, porque a gente vai entrar e vamos mergulhar profundos nessa onda. O segredo que o Fred não queria que eu falasse sobre ele vai ser revelado. Pronto, te espero lá. Exatamente, é isso aí. Esperem, vocês vão se surpreender, vocês vão se chocar. Absurdo. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.